Olá, bom dia, bom dia. Iniciando mais um projeto 626, nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, não é? Apesar do feriado de carnaval, aqui nós estamos para aquele bate-papo matinal, tá bom? É, a Fernanda já entrou, bom dia, a Aline também muito bom dia. Feriadão, vamos ver hoje então as pessoas que estão realmente aí na cama ainda nesse feriado, ou as pessoas que querem aqui conosco iniciar mais um dia, não é? A Cristina também, ó, esse pessoal aqui não ficou até tarde pulando o carnaval, hein? Então tá bom, muito bom dia para vocês. E o tema hoje é muito interessante. Aliás, é um tema bastante provocativo, não é? Nós vamos falar a respeito de um tema interessante. Aqui na clínica, nós estamos acostumados a trabalhar com as resistências do nosso paciente, com os mecanismos de defesa, negação, racionalização, com as fantasias, com as mentiras, com as construções não é, feitas pelo nosso analisando, que faz parte do processo terapêutico. Isso é normal, isso é natural. É, Inaldo, né? Muito bom dia. Paula, também muito bom dia. Dalarito Marcos Simões, muito bom dia. Thalita, muito bom dia também. Bem, já que essa meia-verdade ou mentira são naturais, são fenômenos naturais durante um processo é, terapêutico de análise pessoal, porque faz parte realmente desta construção da transferência, associação livre de ideias, das elaborações, mas e na vida real, não é? E na vida fora do setting, como é que isso funciona? Marcos Simões, muito bom dia, professor Marcos. Como é que isso funciona e como é que nós identificamos isso e por que essas coisas acontecem, não é? O que é meia-verdade? Nós podemos iniciar nossa live dizendo que toda meia-verdade é uma mentira inteira. E há nas nossas relações pessoais, relações laborais, relações de amizade, muito disso, muitas construções carregadas de inverdades ou de meias-verdades. Meia-verdade, por incrível que pareça, sob a ótica de quem ouve ou de quem narra um fato e mesmo de quem está do outro lado, aquele que está pronto para julgar vai entender que aquela meia-verdade pode ser uma verdade. No entanto, não é. Vamos trazer aqui alguns exemplos para entendermos, aliás, até mesmo para nos flagrarmos contando meias-verdades às vezes. É claro que sempre isso vai interessar a mim, porque eu tenho uma segunda intenção, eu tenho uma intenção escusa toda vez que eu conto uma meia-verdade. Então, a meia-verdade, por que uma pessoa vai valer-se de meia-verdade contra você, por exemplo, numa situação? Porque ele visa condená-lo, não é? Sempre você será o culpado de uma determinada situação, digamos, uma relação amorosa. O outro sempre vai procurar dar um jeito de contar meia-verdades, de construir histórias, de construir narrativas que, num primeiro momento, parece ser verdade, parece estar carregado de verdade, mas contém meias-verdades, com a intenção de culpá-lo naquela relação. Você é o culpado por não dar certo, você é o culpado pelas brigas, você é o culpado porque a viagem não deu certo, você é culpado porque a casa está suja, você é culpado porque isso e porque aquilo. Então a construção dessa narrativa carregada com meias verdades fazem com que você sinta-se culpado por coisas que você não fez ou por coisas que você tenha eventualmente uma pequena participação, mas não do jeito, daquela forma narrada por aquela pessoa que tem a intenção de valer-se de meias verdades. Jussara, bom dia também. Mário Henrique, bom dia também. A meia-verdade vai tentar segregá-lo, porque você é uma pessoa tóxica. Então, essa pessoa cuja intenção é valer-se de meias-verdades para condená-lo, para segregá-lo, para tirá-lo da relação, né? Ou para expurgar você de uma relação qualquer, ou de um convívio social, vai tentar dizer que você é culpado, que você é tóxico, que você é uma pessoa perigosa. É uma narrativa cheia de meias-verdades. Repito, para você que está chegando agora, meia-verdade, num primeiro momento, pode até parecer ser verdade, porque contém realmente fragmentos de um fato, daquele cotidiano. Existe realmente ali algumas pitadas de verdades, só que o contexto desta história
ela é formada por meias verdades, por indução, por uma narrativa sugestiva, uma fala que vai sugestionar o outro a entender que você é o culpado, que você é a pessoa responsável pelo insucesso daquela relação. Mário Henrique, bom dia também. Tati, bom dia também. Fiorese, bom dia também. Bem-vindos, bem-vindas, não é? Feriadão, que legal o pessoal aqui acompanhando a nossa live, o nosso encontro matinal, não é? Bem, meia-verdade. Ninguém... O que é meia-verdade? Alguém vai te provocar intensamente até você explodir. Por exemplo, a intenção dessa pessoa que constrói uma narrativa de meia-verdade, ela vai te provocando, vai falando coisas que você não gosta, coisas que te desagrada, vai te provocando, até que você exploda. Muito bem, essa pessoa vai valer-se daquele momento da sua explosão ou da sua incompreensão, da sua raiva, digamos assim, ou de uma forma de você retalhar aquela situação para valer-se daquele fragmento da história ou dos fatos para espalhar, para contar para outras pessoas. Às vezes até mesmo com filmagem de celular ou com gravações e assim por diante, valendo-se de fragmentos de fatos, não é? De construções. Hoje em dia vimos isso nos vídeos, não é? As edições de partes de uma fala, partes de um pronunciamento, trechos, fragmentos de um discurso, para depois mostrar, publicar aquilo como se verdade fosse, totalmente fora de contexto, descontextualizado. Vale-se daquilo, você realmente falou aquilo, mas dentro de um contexto, valendo-se daquilo para ferrar a sua vida, acabar com a sua vida, te condenar, te expurgar, te segregar, fazer com que você sinta-se culpado, porque há uma má intenção, há uma segunda intenção ou um interesse escuso por trás disso, valendo-se de fragmentos, de trechos, de falas descontextualizadas para ferrar você. São pessoas que valem-se, portanto, de meias verdades, não é? Vai tentar colocar você numa enrascada em função disso. Então, as pessoas que valem-se das meia-verdades vão fazer isso, valendo-se de trechos, de fragmentos, de pequenos pedacinhos daquela fala, daquele contexto, daquela situação, onde você está ali realmente falando aquilo, fazendo aquilo, mas dentro de um contexto que, descontextualizado, parece que você está realmente fazendo aquilo que a pessoa diz que você está fazendo, afirma que você está realmente fazendo, não é? Alguém vai te culpar de algo que você não fez. Ruth, bom dia também. WH Fiorese, bom dia também. Bem-vindo, bem-vindas nesse nosso encontro, não é? Aqui no Projeto 626, de segunda a sexta-feira, 6h26 da manhã. Então nós temos que entender que estas pessoas maldosas que valem-se de meias verdades, e não estou nem falando aqui no cenário político, nesse mundo de nojo, de pessoas desprezíveis, vermes, não é? Que valem-se disso o tempo todo para atrair, para enganar os zumbis que estão por aí, que acreditam em tudo aquilo que eles constroem, não é? Com fragmentos, ali é um universo repleto desse tipo de coisa. Estou me referindo no dia a dia, numa relação laboral, numa relação de amizade, numa relação amorosa, dentro de casa, marido, mulher, noivo, noiva, enfim, papai, mamãe, dentro desse ambiente onde as pessoas valem-se de meias verdades. É claro que há uma questão de personalidade, de caráter por trás dessa pessoa que assim age, que assim atua, não é? Bem, então você, vou dar um exemplo aqui. A pessoa diz para você assim, vamos imaginar que eu e você estamos conversando e há uma outra pessoa próxima, não é? Então, você vai dizer, Narciso, você é gordo, por exemplo. Digamos que eu fosse muito gordo e que isso me incomodasse. Eu diria, por gentileza, não fala isso que isso me magoa. Ah, Narciso é gordo. Eu vou de novo dizer, por gentileza, não fale mais isso que eu sou gordo porque isso me incomoda. Narciso é gordo e fica me provocando o tempo todo. Narciso é careca. Por gentileza, não fala isso que eu fico
incomodado. Narciso é gordo, Narciso é careca, aí fica me provocando o tempo todo, eu insistindo educadamente para que ele pare com aquilo. Então nós estamos construindo uma história, construindo um contexto, onde chegará determinado momento que, apesar de eu insistir, eu pedir educadamente para que essa pessoa pare de me agredir, pare de me ofender, meus ânimos vão se exacerbar um pouco, se elevar um pouco, eu vou perder o controle momentâneo e vou dar um safanão naquela pessoa, eu vou retribuir com uma agressão verbal, por exemplo. A pessoa vai valer-se deste fragmento, deste trecho da história, deste momento único onde eu vou revidar, eu revido estas agressões sistemáticas, insistentes do outro, eu revido, ela pega aquele trecho. Bem, é verdade que eu fiz aquilo? É. Eu realmente falei aquilo? Sim, falei aquilo. Eu realmente falei, para com isso, seu filho da mãe, ou você é um... qualquer coisa assim, eu falo um palavrão para ele. É verdade? Sim, é verdade. É verdade que eu reagi? É verdade. Só que aquele trecho, aquele fragmento não condiz, não está contextualizado. Então a pessoa vai contar a parte da história que interessa. Isso, meu querido e minha querida, é muito comum nas relações. Muito comum nas relações. Lamentavelmente, essas questões de meias verdades. São as meias verdades que destroem relações. Meias verdades que corroboram, digamos assim, para o sucesso, né? Sucesso entre aspas, evidentemente, de muitas pessoas nos mais variados meios, tanto corporativos como principalmente no mundo político. Lamentavelmente, são as meias-verdades. São fragmentos de fatos onde realmente mostra o sujeito, a pessoa falando determinada coisa, mas totalmente descontextualizado, fora do contexto. Porque se colocar o contexto inteiro, mostrando claramente toda a evolução dos fatos, mostrará que você apenas reagiu a determinada situação, portanto, deixa de ser o bandido para revelar que você está se defendendo, defendendo a sua moral. Então, essa questão é muito importante, temos que prestar muita atenção nisso, no contexto, no todo de uma história, no todo de um fato. Neuci, bom dia. Alberto, bom dia também. E por que eu estou trazendo esta questão para discutir hoje? Porque aqui na clínica é muito comum quando recebemos ele para falar da relação com ela ou ela para falar da relação com ele, via de regra é sempre o outro que é culpado. É sempre o outro que não entende, é sempre o outro que é explosivo, é sempre o outro que não vai se esforçar para levar aquela relação adiante. É sempre o outro. Por que que eu me valho disso? Por que que eu tento justificar para o meu analista que o outro é o culpado, que o outro me coloca nessa situação, que é o outro que vale-se de seus recursos, enfim, para prejudicar a nossa relação? Porque eu estou valendo-me de meia-verdade. Quando eu trago que o outro é que é insuportável, o outro é que desconstrói ou destrói a nossa relação, eu estou valendo-me de meia-verdade. É verdade que o outro faz isso. É verdade que o outro corrobora para isso. É verdade que o outro age desta forma, mas dentro de um contexto. Já falamos aqui a respeito da ação-reação, né? Eu provoco no outro a reação que eu quero. A minha ação vai provocar, vai deflagrar uma reação neste outro. E eu falo apenas da reação deste outro. Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Nossa, cheguei em casa e minha mulher pegou um monte de faca de gato e jogou na pia de bravo e saiu batendo o pé. Pode até ser que tenha acontecido isso, mas o que foi que eu fiz, como que eu contribuí, como que eu construí esta situação para que minha mulher tivesse reagido desta forma? Estou dando um exemplo apenas, evidentemente. Você percebe o que é meia-verdade? E a forma que eu vou construindo isso para induzir o outro, valendo-me de mecanismos de defesa como negação e racionalização, para acreditar nesta meia-verdade.
Se eu quero acreditar nesta meia-verdade, eu estou então fugindo de minhas responsabilidades. Eu não estou trazendo o contexto, não estou me enxergando, não estou reconhecendo a minha parcela de responsabilidade. Eu não vou falar culpa, não gosto da palavra culpa. Eu sou culpado disso, eu sou culpado daquilo, essa vitimização. Não, eu sou responsável por este processo. Eu tenho responsabilidade nesta situação. De que maneira eu contribuir, de que maneira eu construir esta relação, até mesmo permitindo que chegasse na situação que está hoje. Porque há a minha participação, há a minha responsabilidade, há a minha conivência no quadro, no cenário atual. Não é, Neto? Bom dia. Emanuele, bom dia também. Bom, então, nós já entendemos o que é uma meia-verdade. Repito que isso existe, lamentavelmente, e principalmente no cenário imundo político, existe também, bom dia, Nutra Helena, existe também nas relações de amizade, nas relações laborais e nas relações amorosas, é muito comum, né? A pessoa querendo se defender vai apontar apenas o erro do outro. O que é que o outro faz, o que é que o outro fez, de que maneira que o outro age, está agindo, quando na verdade pode estar apenas reagindo a uma ação minha. E depois eu pego aquele fragmento da história, aquele pedacinho, aquele trechinho da história e brado e falo e monto um discurso para tentar dizer que o outro é que é o culpado pelo insucesso daquela relação, quando na verdade eu tenho a minha parcela de responsabilidade. E eu repito que aqui eu não estou tentando encontrar o culpado. Não, não é isso. Não é dizer, você está dizendo que ela é culpada, mas é você que tem culpa. Não, não é isso. É para que entendamos que valemos-nos de mecanismos de defesa para sempre nos safarmos, para sempre nos isentarmos e deixar para o outro essa culpa, essa responsabilidade pelo insucesso. E como fazemos isso? Valendo-nos das meias verdades. Meia verdade, portanto, meu querido e minha querida, é uma mentira inteira. Porque eu me convenço daquilo, eu passo a acreditar nesta meia verdade, eu passo a acreditar neste fragmento da história e trago isso às vezes para o meu analista e vou bradar para a minha família, dizer, olha, estou tentando continuar na relação, mas ele ou ela faz isso, vive gritando, vive jogando o prato no chão e faz aquilo. Pode até ser verdade, mas por quê? Porque a pessoa está reagindo. Então é este contexto da história que nós omitimos às vezes, porque temos interesse em manter apenas aqueles trechinhos, aqueles pedacinhos da história que nos interessam. Isto é mecanismo de defesa. Eu nego, eu racionalizo, eu projeto, eu desloco, não é? Valho-me de formação reativa para tentar dizer ao meu analista ou ao vizinho, familiar, enfim, amigo, que o outro é o culpado pelo insucesso daquela relação, valendo-nos de meias verdades. Preste atenção, meu querido e minha querida, que quando falamos em meias verdades, nós podemos estar acreditando piamente, estar falando a verdade, porque de fato é verdade, mas um trecho do contexto. Se eu estou valendo-me de um trecho daquela versão, daquele meu discurso, apenas um trecho, para tentar convencer o outro a me convencer de que eu estou certo, de que eu estou isento de qualquer responsabilidade, eu estou, portanto, mentindo. Toda meia verdade é uma mentira inteira. Então, prestar atenção nisso. Por que que eu conto parte da história? Por que que eu gravo parte da história? Por que que eu tento editar uma história? Como eu já disse, muito comum nesse mundo imundo que está aí, não é? Por que que eu faço isso? Porque há uma segunda intenção, ou uma intenção escusa, maléfica, perniciosa, para tentar isentar-me de uma situação, de uma responsabilidade que está me entristecendo, que está me afundando cada vez mais daquela relação, porque eu tento me isentar. Ao me isentar, a tentar culpar o outro, eu não estou me dando a oportunidade de reconhecer que eu posso estar agindo com certo egoísmo, prepotência, arrogância, com certo grau de narcisismo exacerbado, porque eu tento dizer, tento alegar, tento me convencer ao tentar convencer o outro
de que a responsabilidade não é minha. Você percebe, meu querido, minha querida, a complexidade da meia-verdade, não é? É um pouco mais do que vitimismo, Helena. Às vezes nós ultrapassamos esta barreira do vitimismo. Há uma má intenção, há uma frieza, há uma disposição, uma vontade de culpar o outro, de responsabilizar o outro e de se isentar. Depois você pega a live desde o início e você vai ver o que é a desconstrução de uma verdade. De que maneira que nós desconstruímos essa verdade ou tentamos construir uma narrativa para tentar mostrar que aquilo é verdade. E de fato parece verdade, mas eu construí uma história, eu construí um contexto, ou eu descontextualizei todo aquele fato para trazer apenas um fragmento, um momento daquela situação, daquele contexto todo, para provar que o outro, para provar, não é? Que o outro é culpado, que o outro tem esta responsabilidade. Sandra Aparecida, bom dia também. Bom dia, Fábio. Bem-vindo, bem-vinda. Neste feriadão. Bem, então o que nós temos que fazer, meu querido, minha querida? Quais são as pessoas que fazem isso, né? Antes, a gente só evolui quando olha para si e percebe aquilo que é realmente nosso e aquilo que não é. Só podemos mudar aquilo que é nosso. Muito bem, professor Marcos Simões, é isso. Nós, às vezes, queremos nos justificarmos atribuindo ao outro esta responsabilidade. Nós queremos que o outro mude para que eu mude. Já falamos muitas vezes isso aqui. Ah, se o outro mudasse, seria maravilhoso. Ah, se o outro fizesse isso, eu faria aquilo. Ah, se o outro, nós vamos morrer tentando fazer com que o outro mude e ele não vai mudar. Realmente não vai mudar. Professor Marcos Simões, obrigado. E culpar o outro é a melhor forma de não olhar para nós mesmos. Claro, sem dúvida nenhuma, é sobre isso. E aí eu vou construir meias verdades. Sempre vou construir meias verdades, não é? Pego aquele fragmentozinho e vou narrar e vou discursar para que o outro entenda que ele tem culpa. E realmente parece, como eu estou dizendo, realmente vai dar a impressão de que aquela narrativa é verdadeira, porque trata-se de um trecho de uma história, de um fato, de um acontecimento, dando ao interlocutor, aquela pessoa que escuta, não é, a impressão de que realmente está certo, de que aquele terceiro que não está ali para se defender é que está errado, não é? Nós temos então que evitar pessoas teimosas, pessoas aquelas que teimam o tempo todo e que nunca estão predispostas a discutir, a abrir mão. Não há uma predisposição para reconsiderar as suas ações, os seus atos, o seu comportamento, ou que não esteja predisposta a mudar, como trouxe agora o professor Marcos Simões. Temos que nos afastar de pessoas provocadoras, aquelas pessoas que provocam o outro o tempo todo para que depois possam justificar-se certas, justificar-se vítimas, agora sim, Helena, vítima de uma situação. Então tem gente insistentemente que gosta de provocar, vai provocando, vai cutucando, seja falando, seja com pequenas ações, sujando, fazendo barulho, incomodando. Então as pessoas vão provocando para que você perca a paciência, chegue no seu limite, exploda, estoure, para que depois ele valha-se daquela sua reação, olha de novo a palavra reação, para tentar justificar-se, provar para o mundo de que ele está certo e que você está errado. Portanto, nós temos que evitar as pessoas teimosas, essas pessoas provocadoras, pessoas radicais. Tem certas pessoas que não adianta você conversar. Não adianta você querer explicar, não adianta querer falar sobre política, sobre religião, sobre cultura, sobre arte, ou sobre economia, sobre globalização, ou discutir assuntos do cotidiano, ou mesmo da história egípcia, por exemplo, né? Vamos falar das pirâmides, das 3 maiores pirâmides, não é? Deu para você perceber que eu tenho vontade de conhecer as pirâmides, de vez por outra estou trazendo aqui as pirâmides de Quéops, Kefren e Miquerinos, né? Eu acho que vou agendar uma viagem para lá. Então, eu sempre estou trazendo aqui meu inconsciente pulsando aqui, não é? Percebe que meu inconsciente está falando? Porque eu tenho que trazer sempre essas 3 pirâmides como exemplo, né? Bem, então a pessoa, ela não está disposta a falar sobre isso. Não está, porque o que ela acha, o que ela acredita é que é o certo. Não abre mão
de 1 centímetro, de 1 milímetro de sua posição. Então, por que eu vou conviver com pessoas teimosas, com pessoas provocadoras, né? As pessoas que adoram provocar você, com pessoas que discordam de tudo que você faz, o que você fala, do seu comportamento, pessoas radicais, pessoas aproveitadoras. O que tem de aproveitadores ao nosso redor é uma coisa espetacular, que querem aproveitar-se de nossa fama, de nossa posição social, de nosso dinheiro, de nosso recurso, do meu conhecimento e assim por diante, pessoas que querem se aproveitar disso, aproveitar da circunstância, aproveitar deste contexto em que vivemos para tirar alguma vantagem. São pessoas que não medem, não medirão nenhum esforço para valer-se de meia-verdade, de meias verdades para condená-lo ou para tirar proveito disso, né? E pessoas inoportunas. O que tem de pessoas inoportunas é algo assim espetacular, incrível ao nosso redor, não é? Sempre com bola fora, sempre com uma tentativa de humilhar, uma tentativa de envergonhar, uma tentativa de desdenhar aquele que com ele vive, não é? Discutir com pessoas teimosas tem que ser igual àquela frase: é melhor estar em paz do que estar certo. Muito bem, Marcos, muito bem. Melhor estar em paz do que estar certo. Não precisa. Uma pessoa teimosa procurou um sábio e disse: sábio, como evitar como evitar que a gente brigue com alguém, não é? O sábio respondeu assim, ó: não discuta com os burros. A pessoa disse assim: eu discordo de você. O sábio respondeu: você está certo. Então, é isso que o Marcos trouxe. Não adianta. Álvaro, bom dia também. Então não adianta, nós queremos levar adiante isso. É melhor às vezes ficarmos quietos, melhor às vezes sairmos de perto para evitar esse tipo de confusão. Meu tapete é quase essa frase: ser feliz ou ter razão. Exatamente, é isso, ser feliz ou ter razão. Às vezes, o que nós precisamos, o que é melhor, ser feliz ou ter razão? Legal nos dois casos, né? Mas se eu souber que eu tenho razão, mesmo que o outro não admita isso, também vale o que vale a ser feliz então. Então é exatamente isso. Nós temos que entender que essas pessoas teimosas, provocadoras, pessoas radicais, aproveitadoras, inoportunas, estão ao nosso redor e não medirão nenhum esforço para valerem-se de mecanismos de defesa, aliás, de meias verdades para ferrar nossas vidas. Narciso, ouço muito uma frase que diz: ser um burro entre os cavalos ou ser um cavalo entre os burros. Pois é, Álvaro, ser um cavalo entre os burros ou ser um burro entre os cavalos, não é? Eu acho que é melhor ser um cavalo no meio deles, né? Na verdade, eu acho que é muito melhor, né? Se você entrar no meio da burrada aí, um burro você vai ser também. Então é melhor ter esse diferencial. My daddy gay, no, I'm not gay, ok? Good morning. Bom, eu quero então deixar bem claro para você, aprender a identificar quando há uma pessoa ao seu redor, do seu convívio amoroso, laboral, de amizade, louco para valer-se de meia-verdade, para desconstruir você ou para construir um cenário, construir uma situação para condená-lo, para responsabilizá-lo, para tornar você culpado de algo que você não tem culpa. Agora, é claro que tem certos momentos que nós podemos cometer erros, nós podemos tropeçar, nós podemos falar alguma coisa que não condiz com a verdade. E, neste caso, nós temos, evidentemente, que reconhecer o nosso erro, né? Imediatamente, o quão mais rápido possível, melhor. Quanto mais rápido possível eu reconhecer que errei, é melhor. Portanto, nós temos que aprender a não aceitar provocações. Quando eu aceito uma provocação, meu querido, minha querida, se eu aceito uma provocação, se eu aceito determinada situação, estamos entrando então numa outra seara
que poderemos até trazer aqui para discutir. Por que é que eu fico preso numa relação? Por que é que eu fico abraçado ao cacto? Por que é que eu me permito este sofrimento? Porque eu me permito ser provocado, me permito ser acusado, me permito ser humilhado e assim por diante. Aí é outra discussão, vamos falar sobre outras questões, mas não é esse o caso agora aqui, não é? Aqui é como detectar, identificar que eu estou envolvido com uma pessoa que vale-se de meias verdades, de fatos descontextualizados, para me culpar, me responsabilizar por aquilo que acontece na relação. Precisamos identificar isso, não é? E ao mesmo tempo entender que se eventualmente eu cometer algum erro, algum lapso, evidentemente, neste convívio, eu devo reconhecer para reconduzir, para redirecionar este relacionamento. A mensagem de hoje, na verdade, é a seguinte: toda meia-verdade é uma mentira inteira. Não se valha de meia-verdade, não descontextualize, não crie um fato para provocar uma reação no outro, para que depois eu possa valer-me daquela reação deste outro para mostrar a todo mundo que ele está errado, quando na verdade foi apenas uma reação. Lembremos-nos, de novo, eu sempre trago aqui nas minhas lives ação, reação. Eu provoco no outro sempre, invariavelmente, uma reação. Ele vai reagir à minha ação. E se eu faço isso de maneira maldosa, para descontextualizar, para incriminar alguém, certamente eu preciso levar isso para a minha análise pessoal, porque há aí uma pitadinha de maldade, há aí uma pitadinha de mau caratismo, não é verdade? Tentar construir uma história para fazer com que este outro possa ser responsabilizado por mim. Marcos Simões, excelente tema. Muito obrigado, meu querido e minha querida, e obrigado pelas participações que enriquecem este momento, que enriquecem essa live. Tá bom? É bom prestarmos atenção nisso. É muito bom prestarmos atenção nisso, né? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade sobre o caos do qual reclamo? Qual é a minha responsabilidade de uma relação que não vem dando certo? Qual é a minha responsabilidade sobre aquela situação onde eu estou inserido? Qual é a minha responsabilidade? Reconhecer isso é um grande passo. Mas, às vezes, para safar-me desta minha responsabilidade, eu valho-me, repito, e para encerrar, de fragmentos de alguns momentos para tentar me convencer, ou pior ainda, tentar provar ao outro que eu não tenho nenhuma responsabilidade. E em qualquer relação laboral, de amizade, uma relação amorosa, é claro que há ali a minha responsabilidade, porque lá eu estou, e enquanto lá eu estiver ou sair, carregarei comigo sempre a responsabilidade pelo aquilo que eu fiz, porque eu não fiz, ou por aquilo que eu estou fazendo. Ok, minha querida? Ótimo dia para você, ótimo feriado. Não sei se você vai passear, se você vai trabalhar ainda. Eu vou ainda para a clínica, vou atender agora de manhã, não é? O dia todo. Os profissionais de saúde mental não têm descanso, né? Não é, professor Marcos, não é, Nutri, Ellen, não é, todo mundo que aqui, por aqui está, que trabalha com saúde mental, nós não temos essa regalia, tá bom? Fernanda, muito bom dia, bom dia. Tentar provar algo para alguém que não quer ouvir é uma tarefa muito difícil e até meio desnecessária, não é? Não adianta explicar a uma pessoa que isto aqui é um relógio quando ela quer enxergar isso aqui como um copo d'água, ou você dizer, isso aqui é um copo d'água, e falar não, que é um relógio. Não perca tempo, você está percebendo que há uma má intenção ali, uma disposição de não, exato, para não entender, né? Exato, bora trabalhar. Grande beijo para você, ótimo dia, Projeto 626, nosso encontro matinal às 6h26 da manhã, beijo!